Olá, boa tarde a todos. Que honra estar aqui de novo e ao lado de dois grandes amigos que o destino, quis proporcionar. Por que fazer esse painel Malharias do Futuro? Então, nós nos propusemos a fazer um Febratec Summit lá em 2019 para falar de inovação, para falar de sustentabilidade para a indústria têxtil. A gente pensou muito nas malharias, porque é um dos mercados maiores aqui de Santa Catarina. Conhecemos, então, o André e o Ricardo. E por que eu quis juntar os dois aqui? Portugal e Brasil. Primeiro, ambos são de uma empresa familiar, ambos passaram da primeira para a segunda geração. E como todas as empresas familiares sabem da dificuldade que é fazer essa transição e se tornar ainda maior, mais competitiva, mais atualizada. E, juntando esses dois aqui, o que a gente quer é falar para vocês, contar a experiência deles, o que eles viveram, para, quem sabe, inspirá-los a buscar aí um caminho mais sustentável, mais inovador e que perdure no tempo. Então, agora a gente vai fazer uma breve apresentação da Tintex e, na sequência, o André da Dalila. Obrigado, Jordana. Boa tarde. Conseguimos pôr a apresentação cá, não? Isso. Sim? É? Levantado. Ok, boa tarde a todos. Eu vou tentar falar mais devagar. O meu nome é Ricardo. Eu venho de uma empresa, uma malharia portuguesa chamada Tintex, em que a nossa chave, a nossa palavra é Tintex Naturally Advanced, ou seja, naturalmente avançada. O nosso propósito enquanto empresa é desenvolver o têxtil do futuro, as malhas do futuro para o conforto da pessoa e durabilidade no tempo. E muito com fibras naturais, daí o naturalmente avançado. Uma pequena apresentação só da empresa para enquadrar, para falarmos um pouco depois sobre aquilo que nos une mais. A nossa empresa foi fundada em 1998, fez 25 anos agora, no norte de Portugal, onde o setor têxtil é forte, é grande, é diverso, desde fiação, malharia, tinturaria, confecção, tem um setor todo, tal como vocês têm cá em Santa Catarina, penso, né? E é uma empresa familiar, temos a operação de tinturaria e acabamento e mais tarde a revestimento, são produtos diferentes, 140 pessoas e a malharia é uma outra empresa, a tricotagem em si, nós chamamos de tricotagem, é uma outra empresa, mas pertencem ao mesmo grupo. Em termos de diferenciação, que acho que é aquilo que podemos falar hoje um pouco, aquilo que, no meu entender, no nosso entender, nos diferencia do mercado mundial, português, na Europa, é um pouco aquilo que é a nossa estratégia de posicionamento, como o André falou também na sua apresentação, posicionamento de indústria mais responsável, sustentável e vem alavancado há já algum tempo muito naquilo que é uma produção responsável, com certificações em várias áreas, de empresa, de produto. Pelo que vimos falando há algum tempo, acho que a Europa está mais, se calhar, disponível para este tipo de abordagem do que o continente americano e o Brasil no geral. No passado, há 2 anos, né? Hoje é uma diferença brutal e vê-se lá fora essa diferença do que é o caminho de posicionamento de produção sustentável, mas foi aquilo que nos caracterizou muito na produção sustentável e o conforto têxtil, conforto na pele, na durabilidade do uso. Temos equipas de produção, de design, de sustentabilidade, desenvolvimento de produto interligados, como cá também existe, não é diferente. Em termos de tecnologia, máquinas, desenvolvimento de processos, acredito que estamos na vanguarda mundial, do ponto de vista de equipamento. Já vi também empresas cá, via Dalila, e estamos equiparados, indústrias parecidas, empresas parecidas na tecnologia, no espírito, isso é bom. Foi um dos passos que nos levou a criar esta conexão e pensar o futuro. Mas, pronto, uma empresa portuguesa, reputação internacional, nós temos uma característica que acho que é importante, criamos marcas de produto, de processo, e isto
traz uma imagem diferente no consumidor e no cliente industrial, na confecção, nas marcas, e fomos caminhando por este trilho das marcas e das patentes. Se virmos cá em baixo, temos patentes ao nível do processo industrial de tinturaria natural com extratos vegetais ou na área do revestimento, ou seja, inovação sustentada, ponderada, organizada, para dar um salto qualitativo ao longo do tempo. Vários prémios ao longo do produto, nas feiras, fazíamos muitas feiras internacionais, França, Itália, Alemanha. Atualmente mudámos a nossa operação, digamos, de comercial e de estratégia comercial e vamos só diretos às marcas. É muito mais fácil, muito mais rápido, mais interativo e isso vê-se na Europa acontecer muito. As feiras estão a cair um pouco, infelizmente lá. Tem que revitalizar e acho que este tipo de interação não é a venda, mas é a experiência, acho que traz uma dinamização diferente. Algumas marcas com quem trabalhamos são europeias, maioritariamente, tem algumas americanas, tinha para aqui a Theory, algumas mais internacionais, mas no geral europeias. Vamos dizer que é um setor mais elevado, premium, qualidade e preço mais elevado no geral, e isso permite-nos trabalhar com diferenciação, com gosto naquilo que criamos e que produzimos e que influenciamos também os nossos parceiros marcas. E isso é bom por isso. O último slide, mais informativo, é a tal empresa de malharia que criámos mais tarde. Aqui penso que vocês são mais verticais desde sempre, não é? Malharia, tinturaria junto, integrado. Em Portugal é diferente. Há mais sectorização. Malharia é uma coisa, tinturaria é outra, confecção é outra. E há alguns casos e empresas que juntam. O nosso caso juntou. E traz claras vantagens na rapidez, no desenvolvimento tecnológico. E aí vi que vocês estão mais à frente. É natural. E aprendemos muito com esta partilha e isso foi bom. Eu estive também com o André estes dias e foi ótimo ver a partilha de conhecimentos, experiências de negócio, de engenharia, de produto e acho que vamos falar um pouco disto hoje, não é? E alguns exemplos só de materiais. Aquilo que se calhar ou talvez nos classifica ao nível do produto é algo que aqui não está ainda maduro, penso, que é produto limpo, sem pelo, durável, com biopolimento, como se diz. A nossa produção é 100% com biopolimento, há muitos anos. E níveis diferentes deste tipo de processo. O que traz um produto, no meu entender, mais chique, mais premium, mas é uma luta no produto, no mercado, para perceber em que mercado joga melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, depende da área. Há locais onde funciona melhor, locais onde funciona pior. E aqui o André tem algo a dizer também, não é? E é isto. Sim? Obrigado. E obrigado a todos. Com vocês, o André da Dalila. Muito boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aqui, porque tem um relógio aqui correndo aqui, a gente tem que tomar conta desse relógio. Muitos de vocês já conhecem a Dalila, então eu vou encurtar aqui minha apresentação sobre a empresa para que a gente possa ter essa rica discussão, né, com a Jordana e com o Ricardo. Mas eu preciso dizer primeiro, antes de começar a minha fala aqui sobre a Dalila, que é um privilégio imenso estar aqui com os meus grandes amigos. Primeiro a Jordana, que fez conexões, né, nossas com outras pessoas também, mas que me conectou com o Ricardo, que há 2 anos a gente se conhece, troca com muita frequência e que ficou um grande amigo pessoal também. Já fui visitar ele outras vezes em Portugal, fora do ambiente de negócios, né? E a gente tem muita coisa para aprender um com o outro. Então, obrigado por estarmos aqui, podemos viver esse momento, né? Mas vamos lá falar rapidamente da Dalila. Dalila eu já apresentei de manhã aí, mas nós colocamos no nosso name, no ano passado, o ateliê têxtil como subtítulo. O intuito é justamente criar uma provocação
sobre a palavra ateliê, né? Então a gente fala aqui no nosso slogan que nós somos corpo de indústria com alma de ateliê. O objetivo é realmente provocar. Nós somos uma indústria com a capacidade instalada que gira na casa de 500 a 600 toneladas mês, depende do perfil de produção. Então tem um corpo robusto de indústria, né? Tem uma estrutura robusta. Porém a gente tem a alma, o coração, a intenção estratégica, a cultura de um ateliê, né? Focado na customização, focado no olho com o cliente, nessa aproximação, muito ligado ao sistema humano. E aí aqui está a nossa empresa, são 43 máquinas de tingimento de diferentes capacidades, são 109, tá ali, são 105, mas são 109 teares, enfim, 26 mil metros, coleções 2 vezes ao ano com muitos SKUs, muitos produtos, porque justamente a gente quer trazer, o Brasil é um país continental, né? São muitas possibilidades, e aí a gente também faz as nossas exportações, então a diversidade de matérias-primas é bem grande. E é por aí. E aqui a gente vive para isso, né? Nossa intenção estratégica, nossa cultura está muito ligada a isso aqui. A gente vive para inspirar e viabilizar a liberdade criativa na indústria da moda, investindo em pessoas, tecnologias e sustentabilidade. Quero dizer para vocês que eu mudei esse propósito, ele era outro, eu mudei depois dessa viagem para Portugal, né? Porque a gente entendeu que nós temos um verbo que não está aqui, mas podia ser colocado, é provocar a indústria da moda, né? Provocar a indústria da moda investindo em pessoas, tecnologias e sustentabilidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas depois que eu tive na Tintex e que a gente começou a fazer essas trocas frequentes, muita coisa no mindset, na moda, na forma de entender as possibilidades, elas mudaram. E eu enxergo o mercado brasileiro, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, mas como um mercado que tem ainda um processo de amadurecimento de possibilidades sobre entender o que é uma qualidade, né? A gente estava ontem, né, Ricardo, discutindo as especificidades dos critérios de qualidade europeu para os critérios de qualidade brasileiro, o tato com o produto, a percepção fina sobre um produto, o que é uma coisa legal, o que é um biopolimento mais bem feito, o que é um produto mais sedoso, o que é um tecido de algodão com mais brilho, essas coisas. Então são as provocações. A gente existe na Dalila para isso, para inspirar e viabilizar. A gente quer ser a fábrica que viabiliza a liberdade criativa, né? Que tira as amarras dos nossos clientes, que constrói as pontes de possibilidades através das pessoas, através da tecnologia e através da sustentabilidade. E aí a gente exporta aí para vários países, principalmente na América Latina e Central, com projeções aí de expansão. E aí que é uma frase que também que eu acredito que, né, o desafio do momento, ela mais do que prever o futuro e projetar orçamentos e possibilidades, é a gente poder ter a velocidade para reagir rápido, entender o que está acontecendo à nossa volta naquele momento e poder ter a velocidade de se adaptar, né? Essa velocidade de adaptação às vezes exige muita coragem de você fazer investimentos específicos em situações que são necessárias para que você possa se manter atualizado. Aqui todos os convidados a nos visitar, a Casa Rosa aqui em Jaraguá do Sul, né? O Ricardo esteve ontem lá, um espaço de inspirações, onde a gente recebe os nossos clientes e aí a gente pode ter um espaço para compartilhar ideias e pensar juntos, criar 4 mãos. Na Dalila, metade do que a gente produz é customizado, recebe algum tipo de customização, metade é da nossa coleção, metade recebe alguma customização. Essa customização acontece num processo que é construído a partir desses elementos, né? Casa Rosa, que é um showroom inspiracional, aqui é essa foto ali do lado. Nós temos uma tecelagem separada da fábrica, de pequena escala, só para fazer protótipo, só para fazer amostra para cliente, para viabilizar essas coisas. Assim como também na tinturaria e acabamento, a gente tem máquinas de pequeníssima escala para poder viabilizar as amostras, os protótipos, as pilotagens. E aqui tem uma filial da Casa Rosa aqui embaixo, que é o nosso showroom, né, em conexão, em parceria com a Cataguases, onde nós estamos lá nos jardins. Aqui a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas só rapidamente, né, eu conversei bastante também ontem com o Ricardo sobre canais, né? A gente está nos últimos anos, né, aprendendo a ampliar canais, né? A gente vem de uma indústria, principalmente no Brasil, muito tradicional nos modelos de canais de venda. Então a gente tem aí o modelo tradicional do representante
segue firme e forte, né? Segue um modelo que faz muito sentido, mas eu acho que nos últimos anos a gente tem que muito mais deixar o cliente escolher o caminho que ele quer, ter a experiência dele com a nossa empresa, do que a gente empurrar um canal. Então a gente tem aí os nossos showrooms, onde a gente pode receber os clientes e fazer os atendimentos diretos. Tem aí os atendimentos diretos físicos também, a gente vai até o cliente com o nosso time interno. A gente tem o nosso e-commerce que viabiliza para os clientes de pequena escala que estão começando, querem comprar 2, 3 quilos, 1 quilo, 5 quilos. Via o e-commerce você consegue comprar nossos melhores produtos. Então, mas vou agilizar aqui para a gente poder bater papo. Esse assunto eu vou deixar para a gente conversar juntos, né? Tecnologia, gestão de dados, um assunto que está tão presente, né? Que é o que viabiliza nós sermos um corpo de indústria com alma de ateliê. A gente precisa de muita tecnologia envolvida, não só tecnologia na máquina, mas tecnologia nos processos, na inteligência do negócio, para poder fazer com que isso se viabilize. Mas eu vou deixar para a gente falar mais depois. Parque Fabril, máquinas modernas. Eu acho que eu vou pular esses vídeos aqui, porque senão o nosso tempo vai pegar. E aí o que estamos vendo daqui para frente é a nossa palestra. Vou passar só esse vídeo aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bom, vamos lá. Quando a gente se propõe a falar de sustentabilidade, principalmente, a gente tem que lembrar dos 3 pilares: social, ambiental e econômico. E tudo isso tem a ver com gestão, com governança, com business. Eu queria que o Ricardo trouxesse um pouco da experiência dele dentro de uma empresa familiar, passando da primeira para a segunda geração. Como foi, quando foi que a Tintex despertou para essa necessidade? Uma boa questão. A governança e a sucessão nas empresas familiares é um tema difícil, não é? É um tema difícil para quem é a primeira geração, é um tema difícil para quem é a segunda, a terceira e a quarta. E há muitos livros, eu já li alguns, sei que há vários que as pessoas nem leem e que existem que são espetaculares, mas é um tema sempre sensível e particular, depende das pessoas, depende de quem são os pais, quem são os filhos, não é? Se tem gestão profissional e externa ou se é gestão puramente interna, e isso é, estou a olhar aqui também, vejo essa mudança, não é? E para nós foi um caminho, foi difícil, é difícil, mas tem coisas muito boas e muito positivas nesta transição, e no facto de ser uma empresa familiar a fazer esta transição, porque conseguimos dificilmente separar o profissional e o pessoal, mas isso traz também vantagens porque conseguimos ter ideias diferentes, ideias que projetam as nossas empresas para daqui a 100 anos em vez de 5 ou 10. Uma empresa familiar é isto, é pensar o futuro, é pensar as pessoas que estão connosco e trabalhar essa sucessão. A diferença entre a primeira geração e a segunda, acho que é o tópico. No geral, penso que isto acontece em todas as empresas. O fundador, a primeira geração, tem uma mentalidade muito vertical, né? Muito própria, muito de ser o gestor e quem decide em tudo. Penso que é assim em todos os casos que conheci. A segunda geração é completamente o oposto. Baseia-se em equipas, baseia-se noutras pessoas porque fez o seu caminho na empresa assim. E o meu caso foi esse, criar estrutura, criar mais departamentos, mais equipas, gestão autónoma. Nenhum deles é perfeito e acho que é preciso uma combinação disto. E eu estou na empresa há 8 anos e já passei por fases onde acho melhor uma coisa e melhor outra, e acontece todos os dias. O meu irmão, segunda geração comigo, não é? Juntou-se à empresa há 3 anos, e hoje estamos os dois a liderar a indústria de tinturaria, a Tintex, e o nosso pai focou-se na ATA, na malharia, que já é mais próximo de casa também, e temos esta gestão mais independente.
No fundo é um grupo, mas atribuímos áreas diferentes às pessoas. Isso importa, isso ajuda. Cada um ter o seu papel. Mas é um desafio, não é? Sim. É um desafio sempre, todos os dias. Mas quanto mais educação e informação, mais fácil fica. Penso que a cultura que a segunda geração traz é muito na ótica do disruptivo digital. É difícil para quem é de uma geração antiga perceber o que é a palestra que aconteceu antes do almoço da inteligência artificial. O que é isso? O que é que vai acontecer? Eu ensinei ao meu pai a usar o ChatGPT há 3 meses. Foi incrível para ele, não é? A mudança. Mas é por brincadeira, não é por trabalho. Ele usar aquilo no trabalho não existe. Mas para nós vai ser o normal. Na terceira geração vai ser o normal. Vai ser o ontem, né? E esta transição digital é comum e faz parte. Isso. E o nosso Brasil aqui, André, tão carente de educação de base, como é que fica a educação corporativa ainda, né? Porque a gente está tentando falar aqui de governança, de gestão, de visão. Como é que foi para vocês? De onde partiu essas iniciativas? De onde nasceram? Por que nasceram? Fala um pouquinho. Ô Gil, quando você pergunta de sucessão, é sempre um assunto que desperta interesse de todo mundo, né? Um assunto que gera curiosidade. E estou vendo aqui, tem vários amigos nossos aqui nos escutando, então obrigado aí pelo prestígio, né? E tô com meu pai aqui, né? Que tá me ouvindo aqui, primeira geração da Dalila. O meu também está aqui, ó. Tá aqui, então só o pai do Ricardo não conseguiu vir de Porto, perdeu o voo lá. Mas eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a família do Ricardo, conheci o pai dele lá na malharia, conheci o irmão. E eu acho que o que eles fazem lá é muito legal, que eles criaram papéis muito específicos para cada um, né? Então, eles trocam bastante, mas eles têm papéis e responsabilidades muito específicas. Eu acho que isso é uma coisa que funciona muito bem. A gente fez a nossa transição aí, eu acho que, falando de valores, né, na Dalila, falando de valores, eu acho que o que funciona sempre é muito difícil, como diz o Ricardo, né? Sempre os papéis familiares e executivos eles se misturam, mas eu acho que falando de valores, eu acho que dá certo quando prevalece o respeito, né? Quando prevalece essa palavra respeito, ela é uma palavra bem importante, porque você tem toda uma construção de um legado que veio, né? Uma jornada de um legado aí que se passou por X anos, enfim. E aí, obviamente que ideias novas, elas são sempre positivas para o negócio, mas elas têm que acontecer no seu tempo e sempre respeitando, né, os processos. Então, eu acho que tem muito essa questão, né, de a gente poder entender o momento de cada coisa, para que se consolidem, né, para se consolidem as etapas, né, desse processo. É um dos temas que eu vejo gerar uma dificuldade muito grande numa jornada de governança, numa jornada de longevidade dos negócios. Talvez seja o assunto mais complexo para poder uma empresa atravessar, né? É melhor, e aí é uma opinião minha, quando uma empresa encontra na sua família uma possibilidade de sucessão. Porque já existe a conexão emocional, já existe o vínculo afetivo, familiar, daquele negócio. Eu acho melhor. Eu acho que isso potencializa. Se a pessoa tem a competência, como a Tintex teve a sorte de ter o Ricardo, como a Dalila teve a sorte de ter o André, como a Febratex tem a sorte de ter a Jordana, se você tem a competência instalada, né, para aquela dentro daquele escopo de pessoas, de possibilidades, sempre vai ser melhor, né? Você une, né, a conexão afetiva com a condição técnica, né, com o teu desejo de evoluir. Eu sempre digo que a intenção vale mais do que o conhecimento técnico, porque aí você corre atrás, você vai, né? Então é um pouco assim que aconteceu na Dalila, e bacana. Conhecendo um pouquinho a história do Ricardo, sei que caminhou mais ou menos por aí também. Que bacana. Sustentabilidade é o caminho e vocês já traçaram, né? Dalila e Tintex. E a transformação digital, que está aí, né, provocando também mudanças não só em malharias, não só em varejo, né, mas em todos os mercados. Como que é para vocês esse caminho? Vocês já começaram? O que vocês imaginam? O que vocês acreditam?
Compartilhem conosco um pouco aí. Eu sou engenheiro de base, portanto, a minha interpretação do negócio e do processo é sempre eficácia, eficiência, melhoria, né? É diferente, talvez, de quem é de gestão ou administração, que pensa no negócio como oportunidades, só. Eu penso na eficiência. E isso acho que... E o meu pai era engenheiro, o meu irmão é engenheiro, temos muitos engenheiros, também temos gente de gestão, claro. E esta ligação do que é o negócio novo com eficiência, acho que é a nova vaga do que é a sustentabilidade. E este é o nosso ponto de vista atual. E aquilo que mostrei na nossa apresentação da produção responsável, talvez no passado, há 5, 6, 10 anos, as pessoas, na Tintex também e fora, interpretavam como algodão orgânico e menos químicos e algo assim do género, não é? Um produto diferenciador por ser verde. Está completamente diferente hoje o que é a indústria europeia, brasileira, no meu entender também, e já vem de muito de trás do que eu entendi e aprendi. Hoje, claramente, alia-se, junta-se eficiência com dinheiro, com negócio, com sustentabilidade na redução do consumo dos recursos e no desperdício. Daí, isso só é possível com tecnologia, não é? Nós somos pessoas, temos 24 horas na vida, no dia, 8, 10, 15 de trabalho, não temos mais. E somos pessoas finitas, equipas finitas, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Daí que o nosso caminho último, nos últimos 2 anos, é claramente digitalização, quebrar papel, quebrar processos que dependem de e-mails, que dependem de espera e essas coisas nos processos, automatizar ao máximo possível aquilo que são as interações desnecessárias e provocar o contacto humano, por outro lado. E aí, onde tivemos a falar de algumas plataformas, né? Ligar os ERPs aos sistemas de CRM, Salesforce, essas coisas e outras plataformas, para que as pessoas tomem decisões e não transfiram apenas informação. E esse é o grande papel que acho que vai acontecer na indústria no geral. É quebrar o tempo morto das pessoas na transferência de informação e pôr as pessoas a decidir, a tomar decisões conscientes, em grupo, provavelmente, mas para que seja mais assertivo. Esse foi o nosso caminho. Nós temos processos com muito desperdício, né? Uma tinturaria, para quem sabe, gasta muita água, muitos químicos, tem muita remonta, tem muito reprocessado, a cor é um problema e tudo o que daí vem. A vida como ela é. É. Por isso temos que reduzir o desperdício, reduzir o problema. E reduzir o problema depende de decisões bem tomadas. Decisões tomadas na hora certa, na melhoria, né? E isso hoje só acontece com tecnologia, é impossível. O tintureiro, que é quem faz a cor, né, do passado, tinha um caderninho e via e punha uns pozinhos. Isso não existe mais, não pode existir. Isso é erro. E a melhoria contínua vem daí. E ontem tivemos a partilhar, nós temos processos industriais iguais, malharia, tricotagem e tinturaria, mas a maneira de fazer algumas coisas é muito diferente. Isso foi bom, foi muito bom ver isto. O resultado é parecido, mas a maneira de chegar lá foi diferente. E acho que esta ligação, com digitalização, com a tecnologia, a mim fez melhorar algumas ideias, penso que ao André outras, e foi só na partilha. Ver o que acontecia na Dalila, e ele ver o que acontecia na Tintex, e puf, coisas muito simples ao nível de tinturaria, tecnologia ou logística, ou gestão de pessoas, coisas assim. Mas claramente tecnologia, digitalização, dados, é repetição do mesmo, mas o meu ver hoje é puramente este. A diferenciação está no serviço, está na empresa, está nas pessoas e no relacionamento. E não é se é a fibra A, a fibra B, o produto X. Estamos a entrar na era da servitização do produto. Isto que há 5 anos eu achava que era impossível na Têxtil. Achava que íamos ser sempre produto. Hoje vejo diferente, vejo serviço claramente com produto. O produto manda muito, mas a ligação é a chave. E isso é a digitalização. O produto precisa ser impecável, né? Mas o serviço, isso não se discute. A questão agora é o serviço, né? Tecnologia é o meio, transformação digital é o fim. Como é que chega nela?
É muito legal essas trocas que a gente tem, porque a gente vai vendo onde estão as diferenças de mindset, vai vendo onde que estão as possibilidades de conexão. Então, quando o Ricardo fala assim, a tecnologia tem que nos ajudar, mas o sistema humano, ele está lá para fazer as análises de dados, né? Para a gente poder ter a velocidade para as tomadas de decisão, não é isso? Então é o que a gente tem visto. Vejam, a Tintex não tem coleção hoje mais. Eles não têm coleção. Você fala assim, pô, a Tintex é uma malharia lá em Portugal, atende a Hugo Boss, atende a Chanel. Que legal, deixa eu ver a coleção da Tintex. Ricardo, me mostra a tua coleção. Ele fala, não tenho o que lhe mostrar, eu não tenho coleção. Como é que são as coisas? Aqui no Brasil, nós temos, na Dalila, por exemplo, uma coleção ampla, né? Te mostrei ontem ela. Mas 50% do que a gente já faz já é customização também. Então tem uma jornada aí, não sei se algum dia o sistema de trabalho no Brasil vai possibilitar que também não haja coleção. Acho difícil porque aqui se fraciona muitos negócios, sabe? Então tem muitos os mercados do interior e tal. Agora, uma coisa a gente é muito parecido, independente dele ter coleção e eu não ter, é a questão do fazer sob medida, pensar a customização, pensar a necessidade do cliente. E aí, gente, eu falo, né, da Lila Ateliê Têxtil. Nós somos uma fábrica lá de várias alternativas, de várias possibilidades para o cliente. E aí o cliente chega e fala, olha, eu quero mudar a gramatura desse tecido, eu quero botar um efeitozinho de jacquard diferente, eu quero mudar a composição desse produto. E aí a gente lá no nosso modelo, como propósito de negócio, a gente vai fazendo essas coisas, né? E a gente vai alimentando, porque a gente entende que não adianta hoje ter uma fábrica que empurre produto para o mercado. A gente precisa ter os olhos atentos, os ouvidos atentos, para perceber as necessidades e, às vezes, fazer exatamente o que o cliente quer, ou às vezes provocar ele a partir da leitura que a gente fez. Isso gera uma complexidade fabril imensa. São 109 teares, 43 máquinas de tingimento. Eu fui na fábrica do Ricardo lá. É uma montanha de máquinas, tecnologias. Tem tecnologias lá que nós não temos na Dalila. Da mesma forma como ele viu tecnologias na Dalila que eles também não têm lá. Mas, enfim, são fábricas com inúmeras possibilidades e alternativas. E aí você vai nesse mindset de ouvir o cliente e trabalhar esse efeito, esse modelo sob medida, que no fim das contas é o que nós fazemos praticamente da mesma forma, trabalhar isso sob medida. Como é que você gere isso para dentro? Porque no fim das contas você tem um DRE lá para entregar, você tem uma fábrica para poder rodar, você tem que entregar uma eficiência fabril, você tem que fazer aquela operação ter um retorno financeiro naquele modelo de negócio. E se você deixar piscar o olho, vira uma bagunça, tá certo? Então, assim, se for no caderninho, que é o modelo antigo, como diz o Ricardo, vou anotar aqui a receitinha no caderninho, vocês imaginam como é que faz para operar essa complexidade de demandas de diferentes lugares, de diferentes possibilidades, sem inteligência de dados? Então, assim, a gente tem trocado muito, e é uma crença muito forte. Eu falei hoje de manhã já, o investimento da Dalila, por exemplo, para mim, olhando até o final de 2024, tem foco em tecnologia e gestão de dados. A gente tem feito já isso. Eu tenho aprendido também com algumas trocas, vendo algumas coisas. A gente tem avançado já em algumas rotinas de forma muito forte. Produtivamente, por exemplo, então a gente construiu lá modelos onde os nossos teares têm todos instalados lá uma placa, né, para poder essa placa avisar. Então tem uma pessoa lá, no final das contas, na sala lá, que é um analista de dados, que tem lá os painéis, e aí essas placas ficam avisando, esse tear parou, esse tear está rodando, esse tear está com algum problema, esse aqui tem alguma situação, ó, esse não é, aí o robô vai calcular, olha, esse não é o melhor setup planejado para o teu processo produtivo, né? Aqui tem uma sugestão de um melhor setup, aqui esse sequenciamento produtivo vai gerar uma melhor eficiência para o teu faturamento no final. A gente não tem outro caminho. O tema da nossa palestra é malharia do futuro, né? A gente pode pensar negócios do futuro, porque a gente não tem outro caminho. A gente tem que escutar o cliente para poder ter a velocidade e se organizar para entregar para ele o que ele está pedindo. E aí como é que a gente se organiza? Se a gente usar só o sistema humano tentando analisar todos esses dados sem
uma base de fundamento por trás de tecnologia, gente, não tem como dar certo. Não tem ninguém que tira 10 o tempo inteiro. Então, a tecnologia de dados está aí para isso. Eu estou falando de um exemplo de sistema produtivo, mas aí você segue para o acompanhamento de pedidos, em resposta rápida para o cliente, todo mundo com a resposta no celular, fala, olha, perguntou para o dono da empresa ou perguntou para o analista comercial, a resposta tem que estar aqui, em 2 cliques você tem que ver, né, como é que está a situação. Não é? Então, eu acho que passa por aí, Gil. Eu acho que assim, o caminho olhando para frente, essa conexão da tecnologia de informação com a tecnologia fabril. E a virtualização da cadeia produtiva, para fazer aquela moda 3D digital, sem precisar produzir amostra. Isso aí. É real? Faz parte do contexto, né, Gil? Faz parte do contexto. Tudo pensando em viabilizar este modelo de negócio. Porque tudo vem para dar a velocidade. Você fala em digitalização de tecido, né? Tem lá o Paulo, né, da Sample está aí. A gente tem o programa deles lá operando na Dalila. Então, o que acontece? Você digitaliza um tecido e você joga esse tecido para as possibilidades lá de ver a roupa, como ela ficou. Sei lá, muitas vezes você vai evitar pilotagem, você vai dar velocidade para o cliente para ele poder enxergar como é que ficou a peça pronta, como é que fica aquele estilo de textura no tecido, aquele efeito de jacare, sei lá o quê. Como é que fica numa calça, como é que fica com o caimento. Então, essas tecnologias, elas estão aí para poder criar facilidades. Uma coisa vai substituir a outra? Não. Tudo é complementar, né? Tudo é complementar. Nós, enquanto consumidores, gostamos de coisas rápidas, que nos cheguem a casa rápido, não é? Baratas, o mais barato possível. Eu sou da Têxtil, já não compro roupa há muito tempo, porque acho que é tudo caro. Mas é defeito da indústria, não é? Portanto, eu tento sempre pensar como é que vamos pôr roupa disponível no mercado, rápido, customizada, sempre, e a um preço que eu não acho que me estão a roubar, não é? 2 caminhos. Um é aquele que vemos no mass market, moda rápida, né? Coisa barata, coisa mais fraca de qualidade. Acho que é o caminho do passado. Outro caminho é digitalizar, reduzir custos, aumentar a eficiência para que o preço seja naturalmente mais baixo. Porque os nossos custos industriais são mais baixos. Porque o custo de toda a gente é mais baixo e a margem é superior. Isto é possível, não é? Basta fazer contas no Excel e vemos que é possível chegar lá. Se reduzirmos o desperdício industrial em 10%, o tempo de logística, aquelas coisas todas, vemos que é possível atingir preços de mercado altamente competitivos com produtos espetaculares. Isto existe hoje no online, por exemplo. Existe na distribuição geral em alguns casos. É só ver e mudar, não é? Daí, customização, digitalização, respondendo à tua pergunta, Gia, está tudo ligado. Não vai acontecer a digitalização que vemos lá fora das peças, do produzir por medida uma peça, sem a indústria fabril estar preparada para isso. Porque uma coisa é criar o modelo no computador, mas a peça tem que sair da fábrica, né? Como é que a peça vai sair da fábrica se nada está ligado? Se não há tecnologia para isso ser possível? E vê-se em vários eventos, na Europa vê-se muito também, ligação na confecção, na tinturaria, na malharia, tudo industrializado sem pessoas, né? E já não falámos do passaporte digital, eu penso que o Brás vai falar entre hoje e amanhã, deve falar, né? Há aqui algo muito para a frente, não é só a compra e a experiência do consumidor na compra, mas é a experiência do utilizador enquanto utilizador da peça, né? Futura. Porque é que eu vou comprar peças todos os dias, posso usar uma peça eternamente? E isso existe. É a possibilidade tecnológica de customização, de produção e produto. Não vamos esquecer o produto, é importante, não é? Hoje não falámos de produto, isso é outra questão, mas claramente junta, alia tudo e temos futuro. Temos futuro sustentado, com menor consumo. É importante menor consumo, mas não é menor dinheiro, é menor consumo. Nós precisamos de viver enquanto empresa, não é? Isso vai por aí. E veja que o Ricardo, a gente está aqui há uma meia hora conversando, nem o Ricardo nem eu, a gente falou de produto ou de qualidade, né? A gente fala malharia do futuro, talvez a expectativa de quem está aqui nos ouvindo ia falar, qual que é a malha, qual que é o produto, qual que é a fibra que vai ser.
Não, gente. A qualidade tem intrínseca ao processo. Isso não é Isso é o óbvio, mas assim, precisa ser dito, tanto que em algum momento... Eu conheço a fábrica do Ricardo, é incrível o que ele entrega lá como qualidade final, como processo. Da mesma forma como a gente tem um cuidado extremo, mas isso é a obrigação. Por mais que, com certeza, né, como ele falou, acontecem erros lá, tem remonte de partida, tem retingimento, tem erro lá de processos. Na Dalila tem um monte também, como na fábrica de vocês também deve ter. E, assim, o óbvio é a gente entender que a gente precisa seguir nessa jornada de melhoria contínua o tempo inteiro. Mas o não óbvio é saber que isso não é o suficiente. Tá certo? Isso aí. Isso. Pessoal, a gente chegou ao fim. Eu quero lembrar vocês que temos um QR Code em cada cadeira atrás, que pode ser feita uma pergunta que vai direto para os nossos entrevistados lá para o podcast do Febratec Summit. Então, vocês ainda, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para fazer, que na sequência eu levo essas 2 estrelas aqui para lá para participar de mais essa parte do show. Obrigada, viu? Obrigada. Continuem aí. Obrigado a todos.